Boa noite. Pessoal, hoje é dia 24 de setembro, tá? O dia que eu estou gravando esse vídeo. Já se passou 4 dias da data que a gente comemora a Revolução Farroupilha aqui no Rio Grande do Sul. E, obviamente, muitas daquelas falsas ideias do que rolou durante a Revolução Farroupilha apareceram. Tá? Numa delas, inclusive, gerou um debate no Facebook gigantesco, tá? Porque foi colocado um texto num grupo de história, onde a pessoa que é o administrador deste grupo não tem o menor compromisso com a história. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que foi colocado ali uma besteirada assim, fantástica. E o grande problema disso tudo é que estas besteiras se perpetuam. Tá? E todos os anos é a mesma coisa. E também começou a surgir vídeos criados por inteligência artificial que são assim completamente fora da casinha, né? Porque falam de uma coisa que não existiu, tá? Não existiu de fato. Bom, esse grupo de história publicou um texto ridículo, tá, sobre o que aconteceu em Porongos. Tá? Óbvio, Porongos tem que ter sempre o centro das coisas todas. Tá? Mas, tá, infelizmente, as pessoas ainda se pegam a Porongos. Bom, olha, foi tanta bobagem escrita ali, que a última vez que eu vi tinha quase 200 mensagens ali no texto que a pessoa botou. E eu vou dizer assim, 1% das pessoas que postaram ali apoiaram o texto, até mesmo por não conhecerem a história. Tá? Eu já fiz um vídeo desmistificando algumas coisas sobre a Revolução Farroupilha, mas infelizmente a gente tem que voltar a Porongos. Né? Vou tentar me aprofundar um pouco mais sem me estender muito, porque geralmente meus vídeos ficam muito grandes por causa até porque os assuntos são complexos, e acaba que eu tenho que falar mais do que normalmente se fala num vídeo, né? Mas assim, bom, vamos lá. Vamos começar do princípio. Né? Em primeiro lugar, a Revolução Farroupilha não começou do nada. Tá? Ela já existia animosidades entre o Brasil e o Rio Grande do Sul antes do 20 de setembro, que eu particularmente, eu nem considero o 20 de setembro como o início de fato da Revolução Farroupilha. Também eu já disse que o próprio Bento Gonçalves, na realidade eu não disse em vídeo, eu disse isso no texto que eu coloquei lá. O Bento Gonçalves não era uma pessoa que era contrária ao Brasil. Ele só queria que as mesmas taxas que eram cobradas do Uruguai e da Argentina fossem cobradas também aliás, fossem aumentadas, e para favorecer não só o charque, mas outras coisas que o Rio Grande do Sul produzia. Tá? O Rio Grande do Sul, de certa forma, no período regencial,
foi completamente negligenciado pelo Brasil. E muitas das revoltas que aconteceram nesse período, a Sabinada, a Cabanagem, a Revolta dos Malês, e tantas outras revoltas que tiveram o Brasil afora, foram todas no período regencial, tá? Porque o período regencial foi simplesmente um caos político no Brasil. Tá? Depois teve o golpe da maioridade, quando o Dom Pedro II foi coroado o imperador do Brasil. E por que é o golpe da maioridade? Porque ele não tinha idade para ser o imperador do Brasil. Então, eles simplesmente deram um golpe e botaram o Dom Pedro II no trono. Beleza. Mas o nosso período é o período da regência, tá? É onde entra a questão da Farroupilha. Então, assim, a Revolução Farroupilha foi uma revolução que, como eu disse para vocês, não começou do nada. Tá? Ela começou até assim, ó, as próprias lideranças dos farrapos, elas tinham suas diferenças de pensamento. Tá? Tinha uns que eram favoráveis ao Império, às ideias do Império, né? Outras eram favoráveis à ideia da República, tá? E aí, isso aí eu já expliquei no outro vídeo, da questão do Iluminismo, da Revolução Francesa, que teve um peso muito grande em cima da Revolução Farroupilha. Tá? Mas também tinha o pessoal, como o próprio Bento Gonçalves, que eram a favor do Império, eram a favor da manutenção da escravidão, e não eram a favor da separação do Brasil. Né? E existiam pessoas, como o General Neto, que eram favoráveis à República, eram favoráveis à abolição da escravidão e eram favoráveis à separação do Brasil. Então, vocês veem assim, isso aí eu citei dois dos principais personagens da Revolução Farroupilha. Mas tinham outros também dentro das lideranças gaúchas, que eram mais pro lado do pensamento do Bento Gonçalves, outros eram mais pro lado do pensamento do Neto. Então, vocês veem que dentro das próprias lideranças existiam suas diferenças. Tá? Quando foi dado o grito na Batalha do Seival pelo Neto, declarando a República Rio-Grandense, aí é que as coisas começaram a convergir para uma ideia única, tá? De república, de abolição dos escravos e de separação do Brasil. Tá? Cara, eu li coisas assim absurdas, falando até mesmo do Garibaldi, tá? Dizendo que o Garibaldi não passava de um mercenário, que o Garibaldi era um vagabundo que tinha sido expulso da Itália. Pessoas que não sabem a história do Garibaldi na própria Itália. Tá? O Garibaldi, ele não era um mercenário. Tá? E outra coisa, ele foi expulso da Itália, na realidade ele não foi expulso da Itália, ele teve que fugir da Itália porque ele era um dos caras que estavam lutando pela unificação da Itália. E lá o Garibaldi é um dos maiores heróis da Itália. Porque ele foi um dos principais responsáveis pela unificação da Itália. Se não fosse Bento Gonçalves, não existiria. Bento Gonçalves, não, desculpa. Se não fosse o Garibaldi, talvez hoje a gente não tivesse a Itália do jeito como a gente conhece. Aí a gente reduzir Garibaldi a um mercenário. Olha, tirando a Anitta Garibaldi,
O que o Garibaldi ganhou com a Revolução Farroupilha? Experiência em campo? É a única coisa que eu consigo imaginar, né? E depois, assim, a Revolução Farroupilha, ela, ela simplesmente, assim, ela modificou toda uma visão do próprio povo gaúcho, da nossa identidade, de quem é o gaúcho de verdade, mostrando que é um povo preparado para a guerra. Sempre fomos. As nossas fronteiras não foram ganhas, foram conquistadas. As próprias lideranças farroupilhas tinham lutado na Guerra Cisplatina, tinham ajudado depois na consolidação do que hoje é o Uruguai. O Bento Gonçalves tinha o currículo militar dele é gigantesco. O General Neto também não é muito menor. O Garibaldi, sem nem se fala do Garibaldi. E outras lideranças que estavam ali junto com os farrapos também não eram muito diferentes. Tá? Então, quer dizer, a gente reduzir esse pessoal a mero mercenários que tinham exércitos particulares de negros que eles podiam sacrificar, Deus o livre, cara. Uma pessoa que fala isso aí, ou pior ainda, um professor de história que vá para dentro de uma sala de aula e fale isso, eu não sei, sinceramente eu não sei em que universidade esse cara estudou, porque vai estar falando uma monstruosidade e uma imbecilidade, tá? sem tamanho. Não sei nem se existe essa palavra imbecilidade, mas vamos lá, vamos criar um português aí que não existe, mas porque não tem outra visão. Né? E agora, nos detendo nos pontos mais críticos da Revolução Farroupilha, que são sempre os mesmos pontos que essas pessoas batem, tá? Vamos pegar lá. Tá? Eu vou pegar um antes, tá? do mais polêmico. Tá? Bom, a questão do Tratado do Poncho Verde. A questão do Tratado do Poncho Verde é uma coisa assim, simplesmente absurda. Uma pessoa chegar e me dizer que nenhuma liderança brasileira estava presente na assinatura do tratado, que quase todas as assinaturas do tratado foram feitas somente pelos farrapos. Houve um contato direto entre o Canabarro e o Duque de Caxias, na época era o Visconde de Caxias, o Conde de Caxias, eu já nem me lembro mais, tá? Mas o Caxias, tá? Vamos chamar de Caxias mesmo. Houve um contato entre os dois, entre o Canabarro e o Caxias. E eles selaram um tratado em que daquele tratado existia uma coisa que os farrapos exigiam e que o Império não aceitou de jeito nenhum, fincou o pé e não aceitou de jeito nenhum, que era justamente a parte em que os farroupilhas exigiam do governo brasileiro a liberdade para os negros que lutaram ao lado dos farrapos. Isso aí vai nos conectar ao outro ponto, que vocês já devem estar imaginando qual é. Então, quer dizer assim, não foram os farrapos que simplesmente não quiseram dar liberdade aos negros. Foi o Brasil. E aí já não foi mais no período regencial. Foi Dom Pedro II que não quis.
Foi ele que não quis. E outra coisa também que é importante na questão do Tratado de Ponte Verde é que um país, uma nação, não faz tratados de paz com um Estado. Então, a partir do momento em que o Brasil assinou o Tratado do Ponte Verde, ele automaticamente reconheceu a República Rio-Grandense. Por que nenhum político, enche o saco porque na nossa bandeira está escrito República Rio-Grandense? O que vocês acham isso? O Rio Grande do Sul é um país livre que está anexado ao Brasil. É mais ou menos parecido com o que acontece nos Estados Unidos, onde o Texas é um estado que está anexado aos Estados Unidos. A diferença é que lá nos Estados Unidos, no momento em que o Texas não se interessar mais pelos Estados Unidos, eles têm total liberdade para se separar. Aqui nós teríamos que ter outra revolta. Essa é a diferença. Tá? Bom, aí vamos para a mais complicada dessas bobagens que falam, que é a questão de porongos. Vocês pensam, olha, em primeiro lugar, vamos falar do concreto. Foi feita uma carta, tá? Esta carta ela teve diversas cópias que foram espalhadas entre as lideranças farrapas para que houvesse desavenças dentro do exército farrapo para poder enfraquecer o espírito que tinha entre os farroupilhas. Tá? Que vocês vejam bem, já tínhamos quase 10 anos de guerra, tá? E o exército imperial não estava conseguindo acabar com a Revolução Farroupilha. E aí teve que ser assinado o Tratado do Ponte Verde para dar um basta, para dar um ponto final na Revolução Farroupilha. O Brasil estava gastando muito dinheiro aqui, num combate aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Voltando à carta. Esta carta, ela era uma falsificação completa, tá? Em que foi trocado, que era, na realidade era uma ordem dada por Caxias ao Moringue, que ele atacou o acampamento onde estavam os lanceiros, a infantaria e os oficiais, que foi em Porongos. Tá? Então, não houve e nunca existiu, e nem vão achar nenhum conluio do Canabarro com Caxias. Vão achar esta carta, e esta carta ela é uma falsificação. Ela não é real. Mas nas escolas é passado para os nossos filhos que houve uma traição. Como foi dito na Segunda Guerra Mundial, por um oficial de um certo exército, de um cara que tinha um bigodinho estranho, em que ele dizia o seguinte: uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Nós estamos há 180 anos. Não, 180 anos não, desculpa. É menos, porque foi... matemática não é minha área. Eu sou historiador, matemática não é minha área.
mas já faz mais de 100 anos que é repetida essa mentira. Agora eu fiquei com a conta na cabeça, mas bom, não interessa. Não tô com uma calculadora aqui para eu calcular, porque não dá. Mas é uma mentira que é repetida há anos, há muito tempo, e que está incutida na cabeça de pessoas que se dizem historiadores e botam nas redes sociais, e que pessoas que são inocentes acabam por acreditar naquilo que está sendo escrito. Isso não existe. E se não existisse as pessoas que foram lá e debateram, que foram lá e apontaram os erros, que foram lá e contaram a história de verdade, esta pessoa iria ficar só com a versão do pseudo-historiador lá. Aliás, nem pseudo porque ele não tem nada de historiador. Então, é uma coisa assim, que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai publicar alguma coisa. Tem que se verificar tudo. Quando uma pessoa vem fazer aqui, como o que eu estou fazendo agora, fazendo um vídeo, passando informações para as pessoas, eu tenho que tomar cuidado com isso. Vejam bem, Porongos, se realmente tivesse acontecido uma traição dos negros, aliás, com relação aos negros, o Canabarro simplesmente estaria jogando dinheiro fora. A gente tem que pensar com o olhar da época. Nós não podemos pensar com o olhar de hoje. Tá? No momento em que eu digo que ele estava perdendo dinheiro por causa de um negro, é porque era o pensamento da época, não é o pensamento de hoje. Mas na época era. A partir do momento em que se perdia um escravo, se perdia dinheiro. Aí, aproximadamente 80 negros da infantaria foram mortos. Os lanceiros negros não foram atacados. Aliás, foram atacados, mas os lanceiros negros não foram dizimados, como é dito. E a Revolução Farroupilha só foi terminar 3 meses depois do ataque a Porongos. O que a gente pode dizer do Canabarro é que ele foi negligente. Ele foi negligente. Porque ele subestimou o inimigo. E aí acabou sofrendo um ataque surpresa. Inclusive tendo que fugir quase nu, porque estava de arreto com a mulher do médico da tropa. Se houvesse uma traição real do Canabarro, vocês acham que o Moringue iria atacar o Canabarro? Porque isso aí iria totalmente contra um tratado. Seria imoral? Porque eles estariam quebrando um pacto, seja lá o que fizeram na mente dessas pessoas que divulgam as mentiras. O Canabarro foi atacado. Então, se a gente quer botar alguma pecha aí em cima do Canabarro, é o de negligente e não de traidor. E isso é que a gente tem que botar. E mais, tem que se tirar da cabeça que os lanceiros negros foram dizimados. Não foram. Cerca de 300 lanceiros negros foram para o Uruguai junto com o general Neto.
E quando chegaram no Uruguai, lá eles participaram de mais alguns entraves, lá, entreveros lá por lá, e depois ainda participaram da Guerra do Paraguai. E como Dom Pedro II se utilizou da mesma política que foi utilizada na Revolução Farroupilha, ele se utilizou na Guerra do Paraguai, de que todos os negros que lutassem na Guerra do Paraguai estariam livres, como os farroupilhas prometeram para os negros no Rio Grande do Sul. Teve lanceiro negro que morreu de velho. Esta é a verdadeira história. Essa é a verdadeira história por trás disso tudo. Então, é uma coisa assim, ó, que realmente me irrita, não só pelas questões da história do meu estado, da história de uma das revoluções mais importantes que teve no Brasil, mas me irrita porque a difamação de um povo, de uma cultura, e uma distorção da história brasileira. Para quem acompanha meus vídeos, sabe a minha posição política. Mas aqui eu estou dizendo, é uma distorção da história brasileira, não só do Rio Grande do Sul. Então, o que eu digo para vocês assim, ó, antes de pegar, podem fazer isso com o meu próprio vídeo. Antes de acreditarem no que eu estou falando, vão lá e pesquisem. Mas pesquisem, vão atrás de vários livros, vão atrás de vários, até mesmo vídeos do YouTube. Não peguem um só. E, por favor, não vão atrás de historiadores como o Leandro Narlock, ou como o Peninha, o Eduardo Bueno. Tá? Vão atrás de pessoas como Paulo Resutti, por exemplo, um excelente historiador, principalmente do período do Império no Brasil, mas um excelente historiador. Vão atrás desses tipos de historiadores. Tá? Eu falei o nome do Paulo Resutti, mas eu até ia comentar no vídeo dele sobre a Revolução Farroupilha, mas eu deixei para lá. Ele cometeu alguns erros ali no vídeo dele também. Tá? Mas, como foi coisa pequena, não foi nada assim, não, isso aí não pode deixar passar. Tá? Eu fiquei tranquilo. Não falei nada. Assisti, ok, eu não concordo com isso, mas tudo bem. Mas é esse tipo de historiadores que vocês têm que procurar. Tá? Eu não estou falando mal do Eduardo Bueno só porque ele está cancelado agora. Tá? Não. Eu já tenho minhas críticas com o Eduardo Bueno há muito tempo. E eu tenho os livros dele. Tá? É uma leitura boa até. Mas, como youtuber, péssimo. Péssimo. Ele começou muito bem o canal dele. Mas quando aí a gente entra pro lado político, tá? Me desculpe, mas historiador não tem que ter lado político. Nós temos que contar a história como ela é. E não tomar partido. Mas de qualquer forma, tá? Quem quiser ler o Eduardo Bueno, leia, tá? Mas leia com cuidado. Leia com muito cuidado. Ou vejam os vídeos dele com muito cuidado. Leandro Narlock
Eu tenho até o livro do Leandro Narlock, não sei se está aqui. É, tem, não tá aqui entre os meus livros aqui. Mas eu tenho um livro do Leandro Narlock que fala sobre a Revolução Farroupilha. E o cara se detém em Porongos e o cara simplesmente não consegue desenvolver um raciocínio. Ele fala muito pouco sobre a Revolução Farroupilha, aí se pega na questão de Porongos e se perde totalmente. Então, cuidado com esses tipos de historiadores. Procure os historiadores sérios. E se vocês realmente têm interesse em aprender história e aprender a história do Rio Grande do Sul, eu até digo assim, ó, a história do Brasil é riquíssima, coisa mais linda, e que não é passado para vocês na escola. A história do Rio Grande do Sul, não vou nem falar, é muito rica. E não passam para vocês nem 1% da nossa história. Eu consegui ver um imbecil que, por incrível que pareça, era diretor do IFAM de São Vicente, uma das cidades mais antigas do Brasil. Aliás, a cidade mais antiga do Brasil. E aquele idiota conseguiu me dizer que no Brasil a gente não tem nenhuma fonte primária de história antes da vinda da família imperial de Portugal, fugida lá do Napoleão. E o que a gente tem de história do Brasil antes da vinda do Dom João VI para cá é uma coisa de louco. E aí se bota uma besta dessa como diretor do IFAM de São Vicente. Pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tá tudo errado. Tá tudo errado. A própria história de São Vicente é sensacional. A história do Rio de Janeiro é sensacional. Às vezes que o Rio de Janeiro foi atacado pelos franceses, pelos holandeses, as retomadas. A história dos índios de lá, dos tamoios, se eu não me engano. Tá? Eu me lembro que quando eu ia pegar a barca para o Rio de Janeiro, tinha uma estátua de um índio ali, que era no local onde a gente pegava as barcas. Era sensacional aquela estátua. Naquela época era muito pequeno, não, gostava daquilo, já tinha a minha veia virada pro lado da história, mas infelizmente eu não me lembro mais da história desse índio. Eu até gostaria de pegar um dia e me sentar e estudar novamente a história dele e do próprio Rio de Janeiro, que algumas coisas eu ainda me lembro, tá? Mas foi há muito tempo. E aí vocês têm uma história, um país que tem uma história lindíssima, um estado que tem uma história fantástica. Procurem saber a história do Rio Grande do Sul, procurem saber a história do Brasil. Vejam o quão rica ela é. E esqueçam essas bestas que nem esse cara aí do IFAM. Né? Esqueçam esses jornalistas que se dizem historiadores como o Peninha e o Leandro Narlock, e vão nos verdadeiros historiadores, que vocês vão ver quão rica é a nossa história. E por favor, esqueçam que Porongos foi uma traição, porque isto nunca ocorreu na história do Rio Grande do Sul. É isso. Vamos tocar o barco para frente e aprender a nossa história. De verdade. Porque
um povo que conhece a sua história, tá, tende a não repetir os mesmos erros. Isso não é uma citação minha. A história é importante e a história é poderosa. Quando vocês souberem a história por trás dos seus ancestrais, de quem construiu a sua cidade, o seu estado e o seu país, vocês não vão cometer erros. Não vão mais cometer erros. É isso. Pensem. Pensem no quão perigosa a história pode ser para certas camadas que estão nos comandando. E que eu não estou falando especificamente do nosso atual presidente. Não. Estou falando no geral. É no geral. Escutem aqueles que já morreram. Escutem a história que eles nos passam. E vejam o que nós podemos fazer para mudar a nossa vida politicamente, economicamente e socialmente. A história é perigosa por isso, porque pode mostrar para vocês aquilo que vocês podem ser e botar no seu devido lugar aquelas pessoas que não prestam e estão na nossa volta. Pensem bem. Fica aí essa reflexão para vocês. Tá? Já me estendi demais, como sempre. Tá? Muito obrigado e até um próximo vídeo. Abraço.